oração a toda hora. Momento devocional. Senhor meu Deus e meu Pai que está no céu, mais uma vez estamos diante de Ti para Te glorificar e Te exaltar. O Senhor que é autor e consumador de nossa fé. Em Ti está a nossa confiança e esperança, Senhor. O Senhor sabe que não somos nada sem Ti. O Senhor é o nosso grande Deus, a quem amamos, servimos e devotamos todo o nosso coração. Feliz é a pessoa que tem o Senhor como Deus de sua vida. A tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E para mim é um privilégio muito grande, Senhor, de ter como meu Deus, soberano da minha vida, autor e consumador da minha fé. Mas de tantos, Senhor, de tantas pessoas que oram comigo, que clamam, que esperam em tuas promessas, que acreditam no teu milagre, que confiam em tuas respostas, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por não nos abandonar. Estamos chegando ao fim de mais um mês, Senhor. Estamos à véspera do fim de mais um mês, do penúltimo mês do ano de 2025, Pai. E desde já te agradecemos pelas vitórias, pelas batalhas, sim, pelas dificuldades, pelos enfrentamentos. Mas te agradecemos, Senhor, porque estamos vivos e com esperança de chegarmos ao fim deste ano vencedor ou mais que vencedor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, mais uma madrugada diante de Deus. Eu não sei que horas você vai estar escutando esse áudio, esse vídeo, mas para nós aqui estamos de madrugada. Como Jesus Cristo é mencionado nas cartas gerais do Novo Testamento, hoje estaremos dando a carta de 1 Pedro. A carta de 1 Pedro foca na esperança viva e na santidade, ensinando que a fé dos cristãos, mesmo testada pela perseguição, é mais valiosa do que o ouro, pois se baseia na ressurreição de Jesus Cristo e na esperança de uma herança incorruptível no céu. Pedro exorta os cristãos a se santificarem e viverem de maneira digna do Evangelho, pois foram comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Visão geral, primeira parte. Nosso versículo de ouro diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5 e verso 9. Nossas verdades inquestionáveis diz assim: o autor dessa epístola é Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:1. Pedro era conhecido originalmente como Simeão ou Simão, 2 Pedro capítulo 1, verso 1. Um pescador de Betsaida, que vivia com a sua esposa em Cafarnaum. Junto com André, seu irmão, Pedro foi chamado para ser discípulo de Jesus Cristo. Mateus 4, 18 a 22, Marcos 1, 16 e 18 e Lucas capítulo 5, verso 1 a 11. Os escritos de Pedro demonstram seu crescimento de simples pescador a extraordinário apóstolo. Nosso destaque diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos do ponto Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santidade do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça
a vós sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, para a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminada, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto, mas o amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, indagando que no tempo ou na ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. Portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências antes quando havia a vossa ignorância, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 a 9, versículo 11, versículo 13 a 14 e 16. Essa é a primeira parte do capítulo 1 de 1 Pedro. Agora vamos à segunda parte da nossa leitura do assunto. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerado, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra de Deus permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. 1 Pedro 18 a 25. É um texto bastante longo, mas é um texto que conta uma história. Mas conta uma história que começa muito antes da fundação do mundo e só vai terminar quando todas as coisas ficarem então bem esclarecidas no reino de Deus. A primeira carta de Pedro é uma epístola do apóstolo endereçada a cristão disperso por regiões como Ponto, Capadócia, Ásia Menor, que viviam como estrangeiros na fé. O texto aborda a condição dos cristãos em meio a provações e sofrimento, enfatizando a esperança viva. Através da ressurreição de Jesus Cristo e a necessidade de uma vida em santidade e obediência. Os principais pontos da carta é destinado a cristãos que viviam dispersos e enfrentavam o sofrimento de sua fé, vindo de diversas origens, judeus e gentios. O autor, o apóstolo Pedro, que se identifica como tal, no contexto histórico, provavelmente escreveu esta carta de 62 a 64,
depois da Babilônia, possivelmente um código romano. Isso aqui é um código identificando Roma como a Babilônia da época, né? Hoje nós temos várias cidades no mundo que são consideradas como Babilônia, devido ao seu envolvimento com o pecado. Ainda a 1 Pedro fala sobre provações e sofrimento, ensina a suportá-las e também nos mostra como Pedro lembrou os santos da identidade como geração eleita, e o sacerdócio real e uma nação santa e um povo adquirido. Está no capítulo 2, verso 9. Ao estudar o conselho de Pedro, nos dá nesta epístola sentir esperança e receber incentivo e força para ajudar-nos com os desafios que nós temos que enfrentar. O conselho de Pedro foi oportuno, pois os membros da igreja estavam à beira de um período de intensa perseguição, até aproximadamente os anos 64, depois de Cristo. Mais ou menos na época em que Pedro escreveu essa epístola, o governo romano geralmente tolerava o cristianismo. Em julho daquele ano, de 64, um incêndio destruiu boa parte de Roma e circularam rumores de que o próprio imperador Nero havia dado ordem para iniciar um incêndio. Na tentativa de desviar a culpa pela tragédia, alguns romanos proeminentes acusaram os cristãos de terem sido os responsáveis. Isto levou a uma grande perseguição aos cristãos por todo o Império Romano. Pedro indicou que quando os santos padecem como cristão, está lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 16, eles podem sentir alegria, pois estão seguindo os passos de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 19 a 23 e também 3, 15 a 18. O tema da carta mais ou menos tem a esperança viva. A ressurreição de Jesus Cristo proporcionou uma esperança viva e inabalável para o futuro, apesar das dificuldades atuais. A aprovação traz a carta uma busca de ajudar os crentes a encontrar alegria em meio às adversidades, entendendo que as provações são testes que purificam a fé. Bendito seja o nome do Senhor. A santidade e a obediência, a necessidade de uma vida separada, caracterizada pela obediência a Deus e o amor ao próximo e sujeição aos líderes. A outra questão é a luta contra o mal. A advertência sobre a vigilância contra o diabo, descrito como um leão que ruge em busca de vítimas. Bendito seja Deus. No resumo da carta, nós encontramos Pedro escreve sobre a necessidade dos santos crescer espiritualmente a fim de receber recompensas eternas. 1 Pedro 1, 2 e também 10. Receber promessa da salvação só possível por meio do precioso sangue de Jesus Cristo. Os santos são a geração eleita, sacerdócio real e nação e o povo adquirido, que obtiveram a misericórdia. Também 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 a 3 e 12, os discípulos de Jesus Cristo procuram honrar todos os homens e submeter-se às leis e autoridades civis. Pedro escreve que grupos específicos dos santos são cidadãos livres, servos, maridos e esposa. Isso não muda. Em 1 Pedro 3, 1 a 5, e o versículo 14, quando a perseguição causa sofrimento aos santos, eles devem lembrar-se do exemplo de Jesus Cristo, que sofreu, depois ganhou a exaltação. Jesus Cristo pregou os espíritos em prisão para que esses pudessem receber o julgamento justo.
Os líderes da igreja seguem o exemplo de Jesus Cristo, cuidando do rebanho de Deus. Os santos devem ser humildes e lançar sobre Deus toda a sua ansiedade. Muito bem, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes quando a longanimidade de Deus, que esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Notemos que esse texto aqui de 1 Pedro 3, 18 a 20, ele faz um resumo histórico, né? Ele mostra que também Cristo também padeceu. Ele começa pelo padecimento de Jesus como fonte de solução para os nossos pecados. Jesus, o justo, ele pagou pelos injustos, para nos levar a Deus, mortificado na verdade, na carne. Por que mortificado? Porque Jesus ele venceu o pecado na carne. Jesus ele demonstrou que o homem não pode se deixar levar pela fraqueza da carne, pelos seus desejos, pelas vontades e paixões. O homem precisa mortificar, ou seja, ele precisa ter domínio dos seus desejos, das suas vontades, dos seus deleites, de sua forma de ver a vida. Ele precisa submeter tudo isso a Cristo. Ele diz assim, na verdade, na carne, mas vivificou no espírito. Ou seja, quando a gente se submete a Deus através do seu poder, da sua graça, crendo nessa salvação que Jesus trouxe, nós temos a oportunidade de mortificar a nossa carne para a obediência, mas também nós recebemos a presença do Espírito. O Pedro mesmo fala no primeiro capítulo de Atos, quando as pessoas perguntam, né? No segundo capítulo, quando alguém pergunta, o que faremos, varões e irmãos? E Pedro então diz que todos vocês se arrependam, creiam em Jesus Cristo e sejam batizados, e venha assim um tempo do refrigério pela presença do Espírito Santo. Então, Pedro destaca que nenhum ser humano ele pode viver essa fé de mortificar os desejos carnais se não for pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Não existe condições. Somos humanos, somos carentes, somos dependentes, precisamos de ajuda. E o socorro veio de Deus através de Jesus, mas também com o Espírito e com a palavra. A palavra você tem todos os dias na sua casa, a Bíblia Sagrada. O Espírito, você precisa buscar a Deus e se humilhar e pedir para que o Espírito de Deus esteja na sua vida. E Cristo, ele é o autor e consumador da nossa salvação. Foi ele quem nos trouxe a salvação. Ele diz, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes. Observe que se a gente saber, mas Jesus deu essa revelação para Pedro. É como se Pedro tivesse registrando que no período em que Jesus foi colocado no túmulo, Jesus desce, aproveita esse momento em que todo mundo tem o sábado, né? Tem o domingo, e que todo mundo está nessa situação de que ele vai... os discípulos, alguns acreditavam que ele ia ressuscitar, mas os judeus estão comemorando porque conseguiram matar o Cristo, aquele que dizia que era o Cristo. Enquanto isso,
Jesus desce aos espíritos em prisões, e isso nós podemos destacar que ele pode ter descido até o Hades, né? Ou o lugar de tormento e o seio de Abraão, e lá ele prega tanto para aqueles espíritos que estavam em trevas, né? Desde o tempo do início da existência humana, e também prega aqueles que ficaram, que foram levados pelas águas no tempo de Noé, pelo dilúvio. Porque eles precisavam saber que aquela arca, que aquilo tudo foi um plano de bênção de Deus. Foi uma oportunidade que Deus estava dando aos homens para que eles pudessem identificar a misericórdia de Deus. E nós hoje precisamos estar atentos a essa situação. Ele diz, ele pregou os espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes. Se foram rebeldes, ninguém é rebelde por nada. Né? Ninguém pode ser rebelde sem saber. Como é que eu vou me rebelar por algo que eu não sei? Então, a pregação de Noé fez com que aquelas pessoas soubessem. A pregação de Enoque também, que fala no livro de Judas, ela também foi importante, porque Enoque ele pregava, ele saía anunciando Deus em todos os lugares, falando para que aquelas pessoas parassem de ser violenta e fazer o mal e entenderem que existia um Deus no céu que queria o bem deles. Então, nós não sabemos disso aqui exatamente como tudo aconteceu, porque são registros rápidos que a Bíblia fala. Mas nós entendemos aqui pelo texto de Pedro que Jesus foi dizer para eles que tudo aquilo ali apontava para ele. Jesus que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Infelizmente, aqueles que estavam ali no lugar de tormento não tinham como sair, mas tinham consciência agora, uma vez que tiveram a rebeldia, que se levantaram, que não creram, que não aceitaram as palavras de Enoque, não aceitaram a pregação de Noé, eles estavam conscientes agora que isso os levou para aquela situação. Né? Eu creio que nesse período também estão aqueles que morreram no deserto, estão aqueles que ouviram no Egito a palavra de Deus e não creram, foram infiéis diante de Deus e por essa causa sofreram, estavam ali. E aí vem a questão que ele diz: noutro tempo, os quais noutro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, das quais poucas, 8 almas, se salvaram. Então, o texto aponta prioritariamente para aquela questão do tempo do dilúvio, antes do dilúvio, né? Oportunidade que se fechou, oportunidade que se perdeu. Com certeza, aqueles que correram para a arca e viram que a porta se trancou por dentro, que Noé queria talvez abrir e não conseguia, eles viram que não teve saída. Eles tiveram oportunidade, mas não aceitaram, não creram, não correram para a arca a tempo. Então, hoje, quantos estão vivendo essa mesma história? Não acreditam piamente em Deus, não servem a Deus de coração, não aceitam Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, não se submetem à vontade de Deus, não acreditam, inventam religiões, inventam maneira de pensar, mas não acreditam. E por não acreditar, vão padecer, assim como aqueles que morreram no tempo do dilúvio. Que Deus nos guarde, porque assim nos ajude a gente compreender, se arrepender, se humilhar e pedir perdão e buscar crer nessa nova chance que nós temos antes que venha o pior, porque virá e não tardará. O Senhor fará descer sobre essa terra o que a segunda carta de Pedro vai falar. Pedro vai falar na segunda carta que todos os elementos eles vão se confundir, vão fundir-se
porque a terra está reservada como tesouro para o fogo. Né? Nós vamos ver isso mais adiante. Então, que Deus nos ajude, lhe ajude, e você possa entender o quanto Deus te ama e te coloca aos pés do Senhor, que você vai ter muita graça, bênção, vitória e a salvação no final das contas. Oremos ao Senhor. Senhor, mais uma vez estamos diante de Ti. É muito bom estar na Tua presença, diante da Tua graça, sentir o Teu amor, percorrer a nossa vida, solucionar nossos problemas. Eu sou muito grato a Ti, Senhor. Porque se não fosse o Senhor, primeiro eu não estava vivo. Segundo, Senhor, eu não tinha encontrado a Tua palavra, o Teu conselho, a Tua verdade. E como diz a Tua palavra, se o Filho vos conhecereis a verdade vos libertará. E aí também diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, eu creio, Senhor, que se não fosse por Ti, eu não teria esta graça de ter conhecido. Sou humano, sou pecador, muitas vezes cheio de falhas, e se não fosse a Sua misericórdia, se não fosse o Senhor nos cultivar o arrependimento, nos ajudar a nos arrepender e a suportar as paixões, os deleites, as vontades desta vida, Senhor, e buscar um jeito de viver uma vida e uma história contigo, o que seria de nós, meu Pai? Mas eu te peço por todas essas pessoas que nos acompanham. Te peço, Senhor, por cada vida que está ouvindo todos os dias esse relato, essas palavras, Senhor, que já fazem mais de 2 anos, ininterruptos, Senhor, todos os dias nós temos parado para orar de madrugada e abençoar todas as pessoas através desta oração. Te peço, Senhor, pelo meu país, pela minha nação que está atravessando essa fase tão difícil, de negrura, Senhor, de tanta injustiça, Senhor. Onde vamos parar? Onde os errados viram certos e os certos viram errados. Onde os que não fazem coisas serão imputados a eles coisas e quem faz é simplesmente liberado pelos tribunais, Senhor, como pessoas que têm que responder em casa, ficar em casa, e na maioria das vezes, Senhor, essas pessoas fogem e ninguém as acha mais, até porque a justiça não interessa em pegar quem está realmente errado. Então, Pai, em nome de Jesus, olha a nossa nação brasileira. O Senhor está vendo como é que está a política, o Senhor está vendo como é que está a religião, o Senhor está vendo como é que estão os líderes religiosos que estão caminhando para o inferno por não entenderem que as coisas são sérias, são justas, são fiéis, e que o Senhor não coaduna com o pecado e nem te submete a princípios e teorias humanas, meu Pai. Mas que o Senhor já tem a tua própria lei, o Senhor tem o seu próprio juízo, o Senhor tem a sua própria glória e o Senhor tem o seu próprio poder. O Senhor tem o seu próprio reino. O Senhor não depende de nada de homem algum. Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, meu Pai. Feliz será, diz a tua palavra, e a pessoa irá bem. Então, meu Deus, muito obrigado pelas pessoas que se submetem a Jesus, teu Filho, que aceitam Jesus como Salvador, que vivem esta salvação, que acreditam que o Senhor veio buscar e salvar todos os perdidos, dos quais eu sou um dos principais, Senhor. Então aqui estou, teus pés, te pedindo saúde, graça, força, vida e paz a cada um daqueles que estão nos ouvindo, Senhor, que estão orando conosco, que estão buscando a tua face, que estão se humilhando a teus pés e se arrependendo de todas as suas coisas erradas. Porque o pecado, Senhor, jaz à nossa porta. Mas o nosso desejo, apesar de que é para Ele, mas a nós compete dominá-los. Nos ajuda a ter força, meu Pai, para dominar esses desejos carnais, a prostituição,
a lascívia, o ódio, o rancor, a amargura, a infidelidade, a desonestidade, a injustiça, a mentira, Senhor, a calúnia, a narrativa. Pai, nos ajuda a viver de acordo com a tua verdade. Olha para aqueles que estão em doenças sérias, Pai. Nós temos recebido pedidos de oração de pessoas que estão à beira da morte, meu Pai. E temos notificado a Ti cada pessoa. Outras estão querendo fazer cirurgia e não está conseguindo, Pai, porque o governo não está conseguindo atender. Porque entre buscar salvar uma vida e aparecer para as outras nações, eles preferem aparecer com dinheiro público, meu Pai, gastando bilhões em nada, meu Deus, gastando, se divertindo, estando nos melhores lugares, comendo os melhores pratos, mas não se preocupando com a miséria que está dominando o campo, que está dominando as matas, que está dominando as casas dos ribeirinhos, dos índios, que está dominando o Senhor, que está destruindo as fazendas. Meu Deus, é tanta coisa ruim que só o Senhor que vê tudo isso sabe a verdade de tudo. Então entregamos essa história nas tuas mãos e te pedimos por aqueles que se arrependem, por aqueles que se convertem, por aqueles que se humilham, por aqueles que buscam a tua face, para que recebam o teu milagre. Oro pela minha nação, oro pelos estados do Brasil, oro pelos municípios do Brasil, oro pelo meu estado e meu município, oro pelo meu bairro, oro, Senhor, pela minha rua, oro pelos meus vizinhos e também peço por todos os meus irmãos e irmãs, meus filhos, minhas filhas, meus primos, sobrinhos, por todos os meus cunhados, minhas cunhadas, por todos os meus amigos e até por aqueles, Senhor, que não vão com a minha cara, mas o que eu posso fazer, Senhor? Mas eu te agradeço por tudo, abençoa cada um em sua fé e que todos sejam vencedores em nome de Jesus.